qual é o tema de hoje? O tema de hoje são 3 dicas de como tu pode aumentar a coxa. E eu não vou acabar não falando só de coxa, né? Vou falar de glúteo, de posterior da coxa, enfim, a perna de uma maneira geral. Para quem serve essa live? Serve para quem quer ganhar massa muscular. Ah, Raquel, mas é só para quem quer ganhar massa muscular? E não quer perder gordura? Não. Na realidade, existe um grande mito que existe um treino para emagrecer e outro treino para ganhar massa muscular. E na realidade não é nada disso. É a mesma coisa. Todo mundo, independente de emagrecimento, de querer reduzir peso, ou independente de querer ganhar definição, ganhar volume na coxa, por exemplo, ganhar mais músculo, todo mundo tem que buscar a mesma coisa, que é ganhar massa muscular e eliminar gordura. E o nosso corpo, existe uma fisiologia que funciona de uma maneira só. Não existe uma coisa, não existem coisas diferentes para cada coisa, para cada um dos objetivos. Então, nessa live, o que eu vou te falar? O foco vai ser esse, tá? Então, eu não vou responder perguntas de outros temas sobre alimentação, sobre exercício para braço, sobre, enfim, o que for. Eu tenho lesão, eu sou pós-parto, eu tô grávida. Hoje eu não vou falar com pessoas que estão com esses objetivos, tá? Vou falar com quem quer ganhar massa muscular nas pernas e quer definir. E mesmo quem tem a coxa já um pouquinho mais grossa e quer diminuir, porque na realidade tu não quer diminuir massa muscular, tu quer reduzir gordura. Então as dicas que eu vou dar servem para ti também. Então eu vou te falar hoje de alguns erros e mitos a respeito do ganho de massa muscular e vou te dar dicas aqui. Eram para ser só 3 dicas, eu fiz mais uma, eu não me aguento, né? Eu quero dar pouco conteúdo para não demorar demais tudo isso, mas eu quero dar mais uma dica, que vão ser 4 no total e não só 3, para te ajudar com tudo isso. Então, eu não vou responder perguntas de outras coisas, tá? Não fica chateada comigo, mas se tu quiser deixar a tua pergunta ou o tema que tu tem vontade de saber, pode deixar aqui nos comentários, que depois que acabar essa live eu vou entrar, eu vou olhar cada uma delas e vou criar novos conteúdos e novas palestras e novos ao vivos para trazer conteúdo aqui. Porque afinal de contas, eu tô aqui para solucionar a vida de vocês e dar respostas simples, rápidas, de maneira que vocês entendam e consigam colocar em prática. Né? Não tô aqui para falar coisa difícil, palavra difícil, conteúdo técnico que não vai te ajudar em nada. Eu tô aqui para trazer informações que tu coloca em prática no outro dia. Tá? Vamos lá. Primeiro eu vou falar dos mitos sobre o ganho de massa muscular, tá? O primeiro deles, às vezes eu olho aqui o telefone, me dá uma coceira para responder, mas eu não vou olhar, porque senão eu fico nervosa para responder todo mundo. Bom, o primeiro mito, tá aqui meu guia, ó, de tudo que eu vou falar para vocês. O primeiro mito e o primeiro grande erro, quando alguém quer ganhar massa muscular, que serve para quem quer emagrecer, que eu já falei, né? E para quem quer definir e ganhar um pouquinho de volume. Existe uma frase que as pessoas dizem assim, olha, precisa descansar, porque se tu não descansar do treino, tu não vai ganhar massa muscular. Isso é verdade? É verdade. Só que raramente, quem tem que se preocupar com isso é atleta. Atleta de alta performance, que treina horas e horas por dia e que tem uma periodização, né, um planejamento de treino extremamente intenso, que se ele não fizer os descansos adequados, ele pode entrar no overtraining e aí não conseguir ter um ganho. Para nós, meros mortais, que mal consegue se exercitar 1 hora por dia, né, mal consegue fazer isso, e ainda não consegue chegar numa intensidade de treino que necessite mais do que 24 horas de regeneração. Então, para tu chegar num nível de esforço, primeiro que as pessoas já têm dificuldade de chegar numa intensidade alta, seja porque não tem força, seja porque a percepção de dor é muito baixa, então desiste mais rápido das séries, não consegue ir tão longe e botar, seja treinar mais intenso, com mais volume, com mais repetições, porque cansa, a cabeça, na realidade, percebe muito mais dor do que o corpo está sentindo. Então, dificilmente as pessoas chegam no seu
70, 80%, quando muito, viu? Quando muito, da sua intensidade máxima. Então, se tu não chegou nem em 70, 80% da sua capacidade máxima, tu não precisa descansar, às vezes, nem 12 horas para poder fazer um novo treino. Entendeu? Então, esquece essa história, né? Tira da cabeça, eu não posso treinar todos os dias agachamento. Eu não posso. Pode. Vai tranquila, pode, não vai te acontecer nada. Pelo contrário, tu vai ter ganho com isso, já que tu não é uma atleta de alta performance e tu não tá treinando horas e horas por dia. Então, esquece esse mito, tá? Eu, por exemplo, eu treino várias vezes na semana os mesmos grupos musculares e dias seguidos, né? E por isso que eu tenho ganho, entendeu? Então, esse é o primeiro grande mito. Esquece essa história de, eu preciso descansar, porque senão não vou aumentar de massa muscular. Isso serve para atleta, tá? Para nós, meros mortais, dificilmente a gente chega na zona de intensidade que é necessária para gerar esse ganho ou chegar a gerar algum tipo de overtraining. Então, relaxa, né? Relaxa dessa história. Segundo grande erro e mito que acontece quando as pessoas querem, por exemplo, definir coxa. Algumas pessoas vão lá para a academia e ficam fazendo exercícios isolados. O que eu quero dizer com exercícios isolados? Vai para a maquininha que é extensão de joelho. Sabe? Aquela maquininha que tu fica sentado na cadeirinha assim, e põe o peso aqui, o peso enfim, o peso, e chuta e volta, chuta e volta. Isso é um exercício que pega a sua coxa, tá? Aí vai para outra máquina que pega a sua parte posterior da coxa. Aí vai para outra máquina que pega a sua glúteo. Aí a pessoa passa 30 mil horas treinando exercícios isolados, que geralmente eles são de cadeia aberta, que a gente chama. O que quer dizer cadeia aberta? Isso é uma palavra técnica difícil aqui que eu estou usando para dizer que tu não está com os pés no chão, tá? Eu vou falar de uma maneira bem resumida. Tu não está com os pés no chão. Eles não são exercícios funcionais, vamos dizer assim. Eles não são exercícios que são naturais para o nosso corpo. O que é natural para o nosso corpo? Natural para o nosso corpo é fazer agachamento. Isso é uma coisa natural. Se tu olha um bebê, o bebê nasceu sabendo agachar, né? A gente deixa de saber agachar ao longo dos anos porque não pratica mobilidade, estabilidade e esses tipos de movimento. E esse tipo de movimento que é tão natural pra gente. Então tu aprendeu sabendo agachar e ao longo do tempo tu deixa de fazer esse exercício que é tão natural e funcional. Então as pessoas vão para esses exercícios isolados. Raquel, é errado? Não é que eles sejam errados. Só que eles não são o 80-20, eles não são o maior percentual que dá maiores resultados diante de um tempo disponível que há. Então, eu prefiro 1000 vezes deixar de fazer esses exercícios, porque vão me tomar tempo pra caramba. Né? Eu vou passar horas dentro de uma academia, por exemplo, porque eu preciso ir para uma academia para poder realizar eles. Imagina, fazer 3, 4, 5 séries de cada exercício, para cada grupo muscular da perna, vou sair quando da academia? Não saio nunca, né? Só que minha vida não é de atleta. Minha vida é no dia a dia, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer um monte de coisa. Não dá para morar na academia para eu poder ter uma perna com bastante definição e, enfim, ganhar massa muscular. Entendeu? E outra coisa, pessoas que têm, por exemplo, condromalácia patelar. Eu tenho condromalácia patelar. O que é isso? É um tipo de degeneração atrás da patela. A patela é aquela bolinha da frente do joelho. Atrás dela ali tem algumas cartilagens que a condromalácia é uma degeneração dela. Quando eu fazia só esses exercícios isolados dentro da academia, eu vivia com dor no joelho, porque eu tenho condromalácia patelar. E por muito tempo, a indicação dos especialistas e médicos, enfim, era que que deveria ser feito esse tipo de exercício para regenerar, né? Para fazer com que a condromalácia não evoluísse. Né? Resumo, tá tudo errado. Hoje os estudos não dizem nada disso, pelo contrário. É melhor deixar de fazer esses exercícios ou usar eles muito estrategicamente em algum momento de reabilitação. Né? Tive uma lesão grave e preciso reabilitar. Aí vai na fisioterapia e usa eles como um processo de reabilitação porque está com um desequilíbrio muscular muito grande.
mas eles não precisam, nem têm necessidade de serem usados para um ganho de massa muscular. Geralmente, por exemplo, quem é fisiculturista? Os fisiculturistas, eles querem o desenho de cada músculo e uma proporcionalidade lá tal que eles precisam para competir em cima do palco. Né? Eu não sou fisiculturista. Eu quero ter só um volume e quero ter funcionalidade e quero ter uma proporção dentro do que o meu corpo dá. Né? Eu quero ser a minha versão. Eu quero ser a Raquel. Então, eu não faço extensão de joelho, eu não faço posterior da coxa, eu não faço panturrilha isolada, não faço nada disso, gente. Não faço nada disso. E há muitos e muitos anos. Então, tu não precisa de exercício isolado para conseguir resultado. Pode fazer? Pode. Pode fazer, mas não tem necessidade para que tu tenha resultado neles. Espero que tenha ficado claro isso que eu estou falando. O terceiro erro e o terceiro grande mito é não trabalhar com a intensidade devida. Né? Não trabalhar com a intensidade devida nem com a frequência devida. Lembra que eu falei ali que muita gente fica tão preocupada com descansar que não treina na quantidade necessária de número de vezes na semana que precisa treinar e nem chega na intensidade adequada? Então imagina só, as pessoas dizem assim, olha, treina no máximo 1 ou 2 vezes a perna por semana, porque se não descansar não vai crescer, se não descansar não vai aumentar a massa muscular. Aí pensa, a pessoa treina uma vez mais ou menos, treina a segunda vez que nunca chega na intensidade que precisa, então nunca dá um estímulo necessário para que haja, enfim, um estímulo que haja realmente as microlesões e todos os termos técnicos que eu não preciso falar aqui, para que o processo anabólico, para que haja uma supercompensação e assim tu ganhe massa muscular. Então, os estudos indicam que para realmente ter um maior resultado no ganho de massa muscular, independente do grupo muscular que a gente esteja falando, é necessário treinar pelo menos 3, 4, 5 vezes na semana, variando as intensidades e treinar todas essas vezes sim. Então, não tenha medo de treinar mais vezes. Não treina só 1, 2 vezes. Então, esse é um grande erro. Não treina só 1 ou 2 vezes na semana e não chega na intensidade que deve. Qual é a intensidade que deve, Raquel? Como é que eu sei que eu cheguei na intensidade que precisa? Eu preciso treinar com carga? Preciso treinar como isso? Não, tu não precisa treinar com carga necessariamente, como halteres, anilhas, barra, peso, enfim. Não precisa necessariamente ter eles para gerar resultado. Tanta gente está na academia e usa peso, usa barra, usa halteres, usa um monte de coisa e não tem resultado. Então, o resultado não está ligado a usar acessórios ou não. Ele está ligado a tu trabalhar na intensidade que causa falha mecânica. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Tu está fazendo um agachamento. Chega um momento que a perna começa a arder. E aí vai chegar um momento que tu continua insistindo nessa ardência, continua e tá ardendo. E chega um momento que tu não consegue mais executar. Tu diz assim, puxa, falhou. É isso que tu precisa sentir, usando peso ou não usando peso, para conseguir gerar um ganho de massa muscular. Tu já imaginava isso que eu tô falando? Faz sentido? Faz sentido, né? Óbvio. Né? Estudei tanto tempo para isso. Eu fico na tentação de olhar o que vocês estão falando, né? Mas não vou olhar agora. Então, o corpo não sabe contar. O teu músculo não sabe contar. Ele não sabe se tu tá fazendo série de 10 repetições, série de 20 ou série de 100. A única coisa que o teu corpo entende é que tá ardendo pra caramba e chegou um momento que tu falhou. Então não importa quantas repetições são. Importa que tu tem que sentir arder. E fazer várias vezes de sentir arder muito até tu não conseguir mais fazer as repetições. Usando carga ou não usando carga. Raquel, eu posso ter resultado só com o peso do meu próprio corpo para gerar um ganho de massa muscular? Lógico que tu pode. Lógico que tu pode. Existem várias maneiras de gerar intensidade. Mas eu já entro nisso, tá? Já vou falar sobre isso aí. O quarto erro é o seguinte. Tem pessoas que me dizem assim, Raquel, mas eu tenho medo de treinar para quem é magra, né? E não quer perder mais peso. Raquel, mas eu tenho medo
de emagrecer demais. Tá? Se tu tá emagrecendo demais, tu tá desnutrida, né? Tu não tá te nutrindo como tu deve para gerar um ganho de massa muscular e eliminar a gordura. Lembrando que mesmo quando as pessoas estão magras já e não querem reduzir de peso, o que nós sempre queremos é o quê? Ganhar massa muscular e eliminar a gordura. Né? Se tu não quer reduzir de peso, tu precisa dar um aporte nutricional de gorduras boas, de carboidrato na hora certa, assim como uma quantidade de proteína necessária para que tu gere resultado. Uma coisa básica, tá? Uma coisa básica. Eu já vou te falar, na hora das dicas, a quantidade de proteína que tu precisa ingerir para que tu tenha resultado. De nada adianta eu te dar o treino certo, tu descansar só o necessário, não fazer exercício isolado, treinar na intensidade que deve e não comer como proteína como precisa. Não vai ganhar massa muscular nunca, entendeu? Bom, vamos lá agora. As dicas de como tu deve fazer corretamente, tá? Quais são as dicas principais para que tu consiga ter resultado de ganho de massa muscular? Né? Eu já fui falando dos erros e já fui falando das correções, né? Vamos lá. Primeira dica. Treinar as pernas, membros inferiores, de 3 a 5 vezes na semana. Né? De 3 a 5 vezes na semana. Não menos do que isso, senão tu não vai ter resultado. Não vai ter. Foca em fazer pelo menos de 3 a 5 vezes na semana. Ai, Raquel, precisa descansar de um dia para o outro? Olha só, de maneira geral, não importa se tu vai treinar segunda, terça, quinta e sexta, segunda, quarta, quinta, sexta e sábado, não importa. O que importa é treinar. Deixa para atletas se preocupar, ou pessoas que treinam em altíssimo nível, se preocuparem com essa periodização de descanso. Nós, meros comuns, pessoas, ser humano comum, a gente precisa só executar e cumprir. Treino feito é melhor do que dias e horários perfeitos. Então, esquece isso. Deixa para o atleta. Para eles, esse tipo de detalhe, horário de treino, dias de descanso, para eles isso é fundamental. Para eles para a gente não é. Então relaxa, vai treinar a hora que tu puder, faz os treinos de 3 a 5 vezes, não importa se é seguido ou se é intercalado, mas treina e faz. É isso que importa. É novidade isso que eu tô falando? Tu nunca escutou isso de ninguém, né? Eu acho que é bem incomum escutar isso que eu tô falando. E por que eu tô te dizendo tudo isso? Resumindo, poxa, eu sou formada há mais de 15 anos, eu tenho um monte de especializações, fui atleta, continuo sendo atleta hoje, já competi muito, já treinei muita gente, e a gente estuda, né? E por muito tempo, a gente não sabe qual é o 80-20, qual é o prioritário que gera resultado em função das evidências científicas e de fisiologia do exercício, enfim, de como o nosso corpo responde aos estímulos de treinamento. Com o tempo, a gente vai chegando no que realmente, na estratégia que realmente funciona e o que é de fato importante. Entendeu? Bom, agora eu preparei um vídeo para mostrar para vocês quais são os melhores exercícios. Então, a primeira dica que eu te dei é treina de 3 a 5 vezes por semana, não importa o dia e não importa o horário. O que importa é treinar. Esqueça horário perfeito, esqueça dia perfeito. Treina. O que importa, treino feito é melhor do que planejamento perfeito. Então agora eu vou te mostrar alguns exercícios que funcionam muito bem, que eu uso no meu dia a dia, que as evidências científicas mostram o quão eficaz eles são, e eles trabalham todos os músculos ao mesmo tempo, que quando executados de uma maneira correta, uma ótima postura técnica, eles geram muitos resultados. É como se tu fizesse 1000 exercícios em um, tá? Então eu trouxe os melhores aqui, que fazem parte da minha rotina e das minhas alunas, e as evidências suportam que eles são extremamente eficazes. Então eu gravei esse videozinho para demonstrar como eles devem ser executados e como tu pode fazer eles.
Enquanto isso, eu vou estar aqui junto, acompanhando o que tu tá falando e vendo tuas perguntas, enquanto eu passo esse videozinho dando as instruções dos vídeos, quais são os melhores exercícios para perna para tu fazer. Esse vídeo não tá em nenhum lugar, é em primeira mão aqui, direto para ti. E ele dura mais ou menos 4 minutos, tá? Porque eu dou a explicação de como os exercícios funcionam. Vamos lá? Deixa eu te mostrar aqui. 1, 2 e... foi! Exercício para engrossar a coxa. Isso, muitas mulheres que são magras e querem definir, e querem ganhar um pouquinho de volume na coxa, sempre me perguntam, Raquel, o que eu faço para engrossar a coxa? Bom, hoje eu vou te passar alguns exercícios que são extremamente eficazes para engrossar a coxa. Vamos comigo? O primeiro deles é o agachamento. Ó, como é que tu te posiciona no agachamento? Primeiro, afasta a perna um pouquinho mais afastado do que a distância dos teus ombros. Isso aí não tem uma medida exata, né? Vê o que é mais confortável para ti, um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais fechado. E os pés, eles não vão estar voltados para frente. Ó, os pés, eles estão voltados um pouquinho para fora. E na hora de baixar, o meu joelho ele vai na direção da ponta do pé. Nem para fora, nem para dentro. Então essa é uma maneira de preservar o joelho e fazer com que ele funcione do jeito certo aqui nesse movimento. Então, ó, como é que é o agachamento? Baixou, subiu. Baixou, subiu. Ó, eu tenho condromalácia patelar, então meu joelho dá uns estralinhos. Isso tá tudo bem, eu não sinto dor nenhuma, é normal. A condromalácia ela é uma degeneração atrás da cartilagem da patela. Isso é bastante comum em mulheres, principalmente em mulheres. Mas o que tem que fazer não é deixar de fazer exercício, é justamente fazer exercícios que fortaleçam a coxa, fortaleçam a perna, para manter a tua condromalácia sob controle, para que ela não evolua. Então, o melhor exercício que tu pode fazer para controlar a condromalácia é agachar. Já estou quebrando um super mito aqui, a gente já vai engrossar a coxa e já vai cuidar do joelho junto, né? Então, ó, presta atenção, baixou, subiu. Muito importante na hora de baixar, tu não curvar as costas. As costas têm que estar o tempo inteiro retas. E não tem problema na hora de baixar, o joelho, ó, ele começa indo para frente. Não tem problema ele passar um pouquinho da ponta do pé. Isso vai ser natural. Então, tu tem que buscar o bumbum na direção do calcanhar, ó. Baixou, subiu. Esse é o agachamento completo. Esse é o ideal para que todos nós façamos. Se tu não consegue baixar tanto assim e tu te curva na metade porque tu não tem mobilidade, então desce um pouquinho menos. Desce um pouquinho menos e voltou. Esse exercício para engrossar a coxa, ele ó... Bom, esse foi o primeiro, né? Segundo exercício para engrossar a coxa, afundo. Como é que eu afundo? Afasta as pernas, distância também da largura dos ombros, ó, essa distância aqui. Distância da largura dos ombros, baixou, subiu. Pensa que a tua coxa está fazendo muita força, tá? Tanto a da frente quanto a de trás. Baixa, sobe empurrando bem forte. A força tem que estar no calcanhar, não na ponta do pé, tá? Então, ó, vai baixar reta, sem deslocar para frente. Ó, no mesmo eixo, imagina que tem uma parede aqui, tá? Ó, baixou, subiu, baixou, subiu. É esse o movimento. De frente para ti, ó. Ó. Distância dos ombros. Pode deixar o braço à frente. Desceu, subiu. Esse é um exercício super eficaz e funciona pra caramba. Esses são alguns dos melhores exercícios e mais eficazes para tu conseguir engrossar a coxa. Tanto no canal do YouTube quanto no Facebook, tem um monte de vídeos com treino completo. Para tu fazer de perna, de bumbum, para aumentar a coxa, para aumentar bumbum, para eliminar flacidez, de abdominal, enfim, tem um monte de coisas. Vai lá, conhece, tenho certeza que um monte de coisa que tu vai curtir. E se tu quiser conhecer um programa, não só sessões separadas de exercício, mas se tu quiser conhecer uma metodologia completa de treinamento, tem o meu programa de 8 semanas, de 12 minutos por dia, que chama Programa Barriga de Sonho.
Com o programa Barriga de Sonho eu já mudei e transformei o corpo de milhões de mulheres. A magra que queria definir, a gordinha que estava muito acima do peso, que precisava reduzir muitos quilos e queria, enfim, baixar o peso na balança de maneira saudável. A mulher mãe pós-parto que queria recuperar o corpo de antes da gravidez. Assim como mulheres que já estão na menopausa, mulheres que acham que o metabolismo já está mais reduzido a partir dos 30, dos 40, dos 50, e mulheres que já estão na menopausa mesmo, conseguiram resultados incríveis com o programa Barriga de Sonho. Então eu te convido para conhecer, tá bem? Um beijo! Até onde no agachamento? Tu tem que descer no agachamento até onde tu não fique curvada. Até onde o teu bumbum não fica bunda de urso, sabe? Que fica toda tortinha, toda torta, tá? Então, até onde tu vai descer depende da tua mobilidade de tornozelo, de quadril e a capacidade de manter uma boa postura. Tu só vai baixar mais se tu conseguir manter a postura igual a minha, como estava no vídeo, entendeu? Sempre busca fazer com mais amplitude, mas tu só vai fazer com mais amplitude desde que tu não fique torta, entendeu? Então, esses foram alguns dos melhores exercícios. Tem outros, lógico, que funcionam bastante, mas esses dois exercícios, o agachamento e o afundo, e algumas variações deles, cara, eles são fundamentais, eles são o básico, deve ser feito sempre, independente de tu ter condromalácia ou algum outro tipo de lesão já em recuperação, obviamente não em fase aguda. Fase aguda, tu tem que ir no médico, já tá na fisioterapia, mas se tu tá numa fase crônica, que tu já foi liberado para praticar exercício, tu não só pode como tu deve fazer afundo e não só pode como deve fazer agachamento da maneira bem feita. Para quem tem algum tipo de dorzinha, por exemplo, da condromalácia, tu pode sentir algum tipo de desconforto leve no joelho. Mas tu tem que saber o que é dor que machuca e o que é dor da condromalácia, porque são coisas diferentes, entendeu? E se tu quiser te aprofundar sobre lesões e como recuperar, se tu tem lesão na coluna, outros lugares aí da perna, membro inferior, tem uma live que tá na fanpage, tá no meu YouTube, que eu falo só de lesões, só de tipos de lesões e regeneração e processo de recuperação e progressões, enfim, de uma lesão. Hoje eu não vou falar sobre isso, tá? Essa foi a segunda dica que eu dei, né, sobre os melhores exercícios. A terceira dica é intensidade. Eu já falei um pouquinho ali no mito, né? Intensidade. Sente a dor boa. Sente, vai até a falha mecânica. Executa até arder a perna. Até arder o glúteo. Né? Quando chegou nessa ardência, permanece ali por um tempo, executando repetições, até tu não conseguir, até tu ter que parar, realmente parar. Se tu é extremamente iniciante, procura parar logo que começa a arder. Porque o mais importante quando tu é iniciante é que tu mantenha uma ótima postura. E às vezes, para quem é iniciante, se tu tá ardendo, se tá ardendo a musculatura, talvez tu não consiga manter uma boa postura e uma boa execução técnica. Aí para, porque tu vai te condicionando devagarinho até conseguir trabalhar com mais intensidade e arder a musculatura e tu permanecer mais tempo ali. Na medida que tu vai ficando intermediária, avançada e vai progredindo nos treinos, tu é capaz de ter uma ótima execução, mesmo já cansada, mesmo já com a musculatura ardendo, entendeu? E a dor boa e a dor ruim, né? Essa é a dor boa, a dor da queimação, a dor da ardência. É isso que tu precisa sentir. Seja na academia, seja treinando em casa só com o peso corporal, tá? A dor ruim, tu não pode sentir, que é uma dor nas articulações muito desconfortável. Muito desconfortável. Essas tu não pode sentir. E caso tu esteja sentindo, talvez tu esteja com uma contratura muito grave, ou uma contratura muito forte. Às vezes as contraturas musculares, elas geram uma inflamação e que influenciam em toda a fáscia muscular. O que é a fáscia muscular? Sabe quando tu compra a carne vermelha, que tem uma partezinha branca em cima? Pois é, isso é a fáscia. Então, se o teu músculo está contraturado,
a fáscia, consequentemente, tá? E é como se tivesse uma onda inflamatória que contamina, né, que se espalha por toda a região e gera dores em lugares que não tem lesão nenhuma. Por exemplo, tu pode estar com uma contratura na coxa e sentir dor no joelho. E aí tu acha que o problema está no joelho, quando na realidade teu problema é uma contratura na coxa. E para isso eu sugiro automassagem, liberação miofascial. Eu tenho vídeos disso tanto dentro do programa, aulas sobre isso, quanto no meu YouTube. Vai lá dar uma olhada que também tem como tu fazer essa aula de liberação miofascial. E a dica bônus que eu vou te dar é sobre proteína, né? Como eu te falei, não adianta te dar todo o jeito de treinar certo, porque tudo que eu já tô te falando aqui para gerar resultado já costuma ser fora da curva do que a maioria das pessoas falam, porque não conseguem transmitir o 80-20, né? O que é o principal para te gerar resultado. Não adianta te dar tudo isso se tu não comer adequadamente, né? Para existir, tu precisa de pelo menos 1 grama por quilo de peso de proteína. Então, se tu pesa 50 quilos, tu precisa de pelo menos 50 gramas de proteína por dia para viver. Se tu treina e já tá fazendo exercício, tu pode precisar de 1,5 a 2,5 gramas por quilo de peso. Então, vamos arredondar para 2, vamos botar 2 como parâmetro. Se tu pesa 50 quilos, tu precisa consumir pelo menos 100 gramas de proteína por dia. Então, se as pessoas passam comendo carboidrato o dia inteiro, no seu café da manhã toma o leitinho com o pão integral, com um pedacinho de queijo, aí no meio da manhã come uma frutinha, aí no almoço come um pouquinho de salada e um prato de feijão com arroz, que daí tem um pouquinho de proteína, e come um bifezinho pequenininho, bota um pouquinho de proteína, aí no meio da tarde come uma coxinha, come uma fruta, aí chega à noite e come sei lá o quê, tu não conseguiu ingerir nem 30 gramas de proteína por dia. E aí tu quer gerar resultado de ganho de massa muscular como criatura. Eu sei que não te ensinaram isso, eu sei que não é culpa tua e que tu nem te deu conta que isso acontece. Então, dentro do programa, eu compartilho o meu cardápio, onde eu mostro de que maneira tu pode conseguir proteína em todas as refeições. Em todas as refeições. Então, o que são boas fontes de proteína? Carnes. Eu não como carne, eu sou quase vegetariana, né? Eu como só peixe. Mas eu não como peixe todos os dias. Então, basicamente, a minha fonte de proteína são os vegetais, que eu preciso olhar todos os vegetais e oleaginosas e o que eu como no dia para poder suprir. E ainda, eu preciso suplementar. Eu faço uso de suplemento de proteína de vegetais para eu conseguir atingir minha cota diária, porque senão é impossível. Imagina, para as pessoas que já comem carne, elas já não conseguem comer tudo que precisa de proteína, imagina para mim, que sou praticamente vegetariana. Mas é possível ganhar massa muscular? Claro, olha o meu resultado corporal, né? Claro que é possível, sim. Então, dentro do programa, eu compartilho o meu cardápio, que é um cardápio super detox. Quero deixar uma coisa clara, eu não sou nutricionista e não estou aqui prescrevendo nada. Eu só estou dizendo que dentro do programa eu compartilho o meu cardápio, onde ele é extremamente eficaz. Tem 2 cardápios, um low carb, com bastante proteína, e outro que é sem glúten, sem lactose, alto em proteínas também, mas que consome um pouco mais de carboidratos. Ambos têm tudo para te dar bastante resultado, para colaborar nos teus resultados e te dar um super norte de como tu deve conduzir tudo isso. Vamos lá, resumindo então, essa live hoje é sobre dicas de como aumentar a coxa. Para quem serve a live? Para todo mundo que quer ganhar massa muscular. Não importa se tu quer reduzir muito peso ou se tu quer manter teu peso e ganhar volume na coxa. Porque não existe treino para emagrecer ou treino de perder peso ou treino de ganho de massa muscular. É tudo a mesma coisa. A gente tem que buscar ganhar massa muscular e perder gordura. Então, eu te falei aqui de alguns erros que as pessoas cometem quando o assunto é ganho de massa muscular. Entre eles estão descansar mais do que precisa. Quem tem que se preocupar com isso é o atleta, né? Nós, meros mortais comuns que não treinam na intensidade necessária, nem treina horas e horas por dia, não precisa se preocupar com isso. Então relaxa de ter que descansar toda hora, porque assim tu não vai conseguir nem resultados se ficar querendo descansar toda hora, né? Descansa se não lesiona.
O que lesiona é musculatura desequilibrada e má execução. Isso é que lesiona. Não é fazer os mesmos exercícios várias vezes na semana, entendeu? Então, segundo grande erro e grande mito, fazer exercícios isolados. Como eu citei, ir para academia e fazer o exercício só de extensão de joelhos, só de posterior. Raquel, é errado fazer eles? Não, não é errado. Porém, eles não são o 80-20 da história, não são eles que são cruciais para te gerar resultado. Né? Então, tu passa muito, se tu tem pouco tempo, aí sim que tu não precisa te preocupar em fazer eles. Quem deve se preocupar em fazer eles? Fisiculturistas que competem, que precisam ter uma supersimetria corporal, e quem tem um grande desequilíbrio muscular, que está retornando de uma lesão e está passando por um processo de fisioterapia orientado, aí precisa usar. Senão não precisa, não tem necessidade de fazer os exercícios isolados. Entendeu? Intensidade. Tu precisa sentir uma dor de ardência. Se tu não treina na intensidade adequada, tu não vai conseguir gerar resultado. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Nem atinge a intensidade necessária para gerar ganho de massa muscular e ainda descansa pra caramba. Não vai conseguir. Treina uma vez só, 2 na semana, não vai conseguir resultado. E não comer a quantidade de proteína que precisa. Quais são as dicas, então, para que tu tenha resultado? Treinar de 3 a 5 vezes por semana as pernas ou qualquer outro grupo muscular que tu queira ganhar massa muscular e também eliminar gordura. Porque por que eliminar gordura? Porque quanto mais massa muscular tu tem, mais tu acelera o metabolismo e mais tu vai eliminar gordura, entendeu? As evidências científicas e os estudos, eles sugerem que sim, tu precisa treinar pelo menos 3 vezes na semana. A sugestão é que tu descanse de 1 a 2 dias na semana, dê um descanso completo de 1 a 2 dias na semana. Quais são os melhores exercícios? Os melhores exercícios são afundo e agachamento. Quando eles são bem executados, eles trabalham todos os grupos musculares da região do membro inferior, dos membros inferiores, trabalham de maneira completa. Então, em um exercício só, tu trabalha tudo ao mesmo tempo e tem um super resultado. E além disso, quando bem executados, eles ajudam a evitar a progressão de algumas lesões, como, por exemplo, condromalácia patelar. Quem tem algum tipo de lesão deve fazer esse tipo de exercício, entendeu? Bem executado, logicamente, e que não esteja numa fase aguda. Se tu está numa fase crônica, que já se reabilitou, já pode fazer exercício, vai lá, faz. Falei da intensidade. É necessário treinar com intensidade. O que é treinar com intensidade? Não é botar peso necessariamente, porque tu pode treinar com peso, cargas, halteres, barras, e não atingir a intensidade necessária. E tu pode fazer o treino em casa e conseguir um super resultado se tu atingir a intensidade certa. Como é que pode atingir a intensidade certa? Por exemplo, pelo volume de repetições. Fazer bastante repetições e até começar a arder e falhar. E tu chega num ponto, tem que parar porque meu músculo não está mais respondendo. Essa é a zona de intensidade que vai te gerar resultado. Tem outras maneiras de gerar intensidade, como diminuir o intervalo entre as séries, como aumentar a velocidade de execução, combinar exercícios. Tem várias maneiras de fazer essas combinações que tornam o treino divertido, variam os métodos, não fica maçante nem monótono. Quanto tu deve agachar? Até onde deve abaixar, tanto no afundo quanto no agachamento? Tu deve agachar até onde tu te mantenha reta, com a postura completamente reta, como no vídeo que eu te mostrei. O peito para frente, a coluna inteira retinha, sem fazer bunda de urso. O quanto tu vai abaixar depende da mobilidade articular que tu tem. Quanto mais tu ganhar mobilidade, mais tu consegue agachar. E a dica extra, né, é que tu precisa consumir proteína. Pelo menos em torno de 2 gramas por quilo de peso para que tu consiga resultado de ganho de massa muscular. Não adianta fazer o treino certo e tu não ter uma nutrição adequada para que tu tenha resultados. Então, sobre isso, eu tô te dizendo que dentro do meu programa tem um cardápio, que é o meu cardápio, que eu não tô aqui prescrevendo, porque eu não sou nutricionista, não é meu objetivo aqui. Eu compartilho dentro do programa Barriga de Sonho o meu cardápio, que tem 2 tipos de cardápio, eu compartilho e mostro de que maneira tu pode fazer uma alimentação
Simples, fácil, eu passo as receitas que eu uso, simples de fazer, um cardápio barato, que pode usar suplementação ou não, depende de ti, tu pode escolher ou não usar suplementação, é uma escolha meio pessoal, né? Eu uso porque, como eu disse, eu sou praticamente vegetariana, então eu preciso, para atingir minha cota diária de proteína, eu preciso suplementar. Então, esse é o super bom, é um dos super bônus que tem dentro do programa. Volto a dizer que não precisa ter horário perfeito para treinar, nem dias perfeitos, o que importa é treinar. Deixa horário perfeito, dias perfeitos, com intervalo de descanso adequado. Isso é atleta quem tem que pensar. Nós, meros mortais, precisamos treinar. Simplesmente isso. Vai lá e faz. Não importa se é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, ou se é segunda, quarta, quinta e sexta. Não importa. Não importa se é de manhã ou se é à noite. Vai lá e cumpre. Isso é o mais importante de tudo. Posso mostrar como são esses treinos, esses ciclos, porque no programa Barriga de Sonho são 12 minutos por dia, né? São 3 ciclos de 4 minutos. Um focado no abdômen, outro focado em perna, glúteos e membros inferiores, e um outro ciclo focado em braços e acelerar a queima de gordura. Deixa eu passar aqui para tu ver, antes de ir embora. Já te imaginou te sentindo bem como tu nunca te sentiu antes? Conseguindo dormir melhor como tu nunca dormiu antes? Mais, te sentir bem com o teu corpo, à vontade, como tu nunca te sentiu antes. Tenho certeza que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Está sendo uma bênção para mim. Quando eu comecei a ver que mulheres reais estavam tendo resultados reais, eu falei, então eu também posso. Fica orgulhosa de ti. Tu deu esse passo incrível. Tu merece muito mais ainda que isso. E tu tem que ficar orgulhosa de ti, de ter chegado até aqui. Treino feito e alma mais do que lavada. Eu sempre falo, né? Eu tenho tanto orgulho desse programa. E as alunas estão aqui falando dos resultados que tem. Nenhuma delas, né? Eu pedi para nenhuma delas estar aqui. Elas estão aqui porque elas querem, falando do resultado que elas têm. E, bom, era isso que eu tinha para falar. Quem quiser adquirir o programa é www.barrigadesonho.com.br. Tu não precisa decidir agora. Tu tem 15 dias gratuitos para experimentar o programa, ver se é o que tu quer, se é o que tu gosta. Se tu não gostar, é só tu pedir o dinheiro de volta, que tá tudo bem, eu te dou um reembolso de 100% do valor que tu investiu. Qual é o valor? São 12 vezes de 19 alguma coisa, e à vista tem um desconto que fica R$ 197, que tu paga uma única vez e tu tem acesso vitalício ao programa. Então, tem um monte de bônus, tem comunidade no Facebook, eu falei agora do super bônus desse do cardápio, que é o meu cardápio, tem mais de 8 e-books, tem workshop, palestra como emagrecer e se manter magra. Eu chego a esquecer de tanta coisa agregada que tem. Quando eu converso com as alunas aqui, elas dizem assim, Raquel, foi o melhor custo-benefício da minha vida, né? Tudo que eu já gastei em academia e nunca tive resultado, porque não me diziam como era o jeito certo de fazer. A comunidade das alunas, que lá por si só já é uma coisa incrível, já vale a pena estar lá por causa disso. Vai lá, quem quer experimentar o programa, vai lá, experimenta. Se não quiser, tá tudo bem também. Tem um monte de vídeo aqui, tem um monte de vídeo no YouTube que serve para te ajudar, mesmo que tu não queira dar um passo e adquirir o programa. Né? O programa é um método passo a passo, com todas as fases. É o que tu precisa para tu não precisar pensar em tudo sozinha. Entendeu? É isso só. Bom, boa noite. Um beijo.
Dá esse passo e eu te vejo lá na área de membros e na comunidade das alunas, tá bom? Com todo o suporte que tu merece ter, com o atendimento de toda a minha equipe que vai te ajudar e vai estar prontamente ali para te responder, assim como eu, tá bom? Um beijo. Boa noite.